Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe e nos guarde para juntos compartilharmos mais uma lição. A lição hoje, lição de número 4 deste ano de 2014. Vamos inclinar a nossa fronte para pedirmos a Deus a sua direção. Querido Senhor, te somos gratos por tantas as bênçãos que Tu tens derramado em nossas vidas, nos mantendo com saúde, em paz e, acima de tudo, com a saúde espiritual necessária para continuarmos, através do estudo da Tua Palavra, nos alimentando, nos fortalecendo e nos preparando para o Teu reino. Abençoe-nos ao estudarmos a Tua Palavra neste momento. Abençoe os nossos lares representados neste ato do estudo desta lição, falando a Ti. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, discipulado das crianças. Vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Isso está relatado em Mateus 21, 15 a 16, mas na realidade é um salmo de Davi, escrito no Salmo capítulo 8, o verso 2. Jesus estava citando esse salmo para seus indagadores. E lembrando que as crianças, os meninos, é um público importantíssimo a ser alcançado. É uma linguagem panorâmica para qualquer público, a linguagem que Jesus usou nas mensagens que ele queria alcançar todos de uma só vez. Me lembro uma vez, eu era criança, Deus tentou me trazer para a sua igreja há muitos anos. Quando fui aprender a tocar violão, meu primeiro professor de violão, ele era um membro desta igreja que hoje nós pertencemos. Mas eu não sabia que igreja era essa. Eu sabia que ele era crente. Depois de convertido, depois de adulto, depois de muitos anos, que a pianista da igreja onde eu frequentei, conversando com ela, e onde a mãe dela morava, descobri que realmente foi aquele o professor. E minha mãe tirou, na época, me tirou de lá porque descobriu que ele era crente. Depois, uma outra ocasião, eu já era adolescente, molecão, e tinha um pastor crente que morava de frente à minha casa também. Novamente, eu não sabia o nome da religião. E esse pastor sempre ficava com meu pai lá fora, evangelizando do lado de fora, porque do lado de dentro o teatro cairia, porque minha mãe é braba demais, muito católica, muito dedicada, ministra da Eucaristia até hoje. Aí meu pai já ficou lá no portão, e eles ficavam horas em pé no portão conversando, e eu passando por perto, que o mais papai conversava de vez em quando sobre esses assuntos e tal, queria até participar da conversa, mas não tinha espaço para mim entrar. E eu ficava de longe olhando. Pastor moreno, forte. Tudo bem.
a vida correu, cada um para um lado, esse pastor mudou para o outro lado, também não sabia que pastor que era. Um dia, quando me converti, daqui um pouco eu vou mostrar como que eu me converti, entro na igreja a primeira vez, e quem é, aliás, a segunda vez, que a primeira vez, até hoje eu não sei quem pregou naquela igreja. Sei que foi uma mensagem maravilhosa no culto de quarta-feira. E quando dá no sábado, vai eu com a família toda já. E chega lá, quem que estava na plataforma da escola sabatina? O tal pastor Moreno. Quando ele me viu com a minha família, olha que ele me reconheceu. Eu já estava casado. Já tinha os filhos, as minhas filhas. Ele levantou emocionado e veio me abraçar. E resultado, batizei ali. Mas por que a maioria dos evangelistas exclui o público infantil? Não trabalha uma linguagem panorâmica que possa segurar a todos a atenção. Mas o Espírito Santo não desistiu. De uma maneira ou de outra ele foi lá e buscou. Graças a Deus. A lição de domingo, ou o segundo tema da lição, vantagem da criança hebreia. Comparado com as crianças de outras nações naquela época, havia um costume comum na antiguidade de crianças serem sacrificadas ao fogo a deuses pagãos. E as crianças hebreias eram valorizadas. A descendência era bem cuidada. A exceção do período em que viveu Manassés, que ele começou a promover esse tipo de hábito dentro do povo de Deus. Segundo os textos que nós temos aqui para avaliação, eu destacaria de maneira objetiva Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7, que é uma orientação divina muito clara com relação à educação das crianças. Que os pais são responsáveis de manhã e de noite, de manhã até de noite, de estar dando exemplo e estar ensinando o caminho da luz, o caminho que se deve andar para os filhos. E em Mateus capítulo 18, verso 6, eu citaria esse texto, para lembrar que ai daquele que fizer tropeçar o menor desses pequeninos que crê em mim. Melhor lhe fora pendurar a pedra de moinho no pescoço e pular no meio do mar. Muito sério essa advertência. Muito sério. O terceiro tema, infância de Jesus. Agora aqui, meus amados irmãos, aparece um vácuo, uma escuridão, sobre o registro desse período, a infância de Jesus. Mas não é só a infância de Jesus que tem vácuo, tem muitas coisas. Esse vácuo pode ser explicado, eu vou citar aqui, por exemplo, tirado da Bíblia, 18 livros citados na Bíblia, que ninguém encontra nem para remédio dentro da Bíblia, que possivelmente justifique esse e outros fatos. Vou citar livros do Antigo Testamento, a maioria deles, e livros também no Novo Testamento. Vamos lá, por exemplo, faz um relatório rápido para vocês verem. É uma curiosidade muito interessante. É desconfortante, mas é interessante. Vamos lá, o primeiro deles, em Número capítulo 21, verso 14 a 15, faz menção do livro das guerras. Cadê esse livro? O segundo livro, Josué capítulo 10, verso 12 a 13, e 2 Samuel capítulo 1, verso 18. Aí fala do livro do justo, ou livro do reto, ou no hebraico, em algumas Bíblias está direto no hebraico, o livro de Jazer. Cadê o livro de Jazer? Do reto ou do justo? Em 1 Reis, encontramos mais 4.
1 Reis 4, 32 ao 33, fala do Provérbios e Cânticos de Salomão, em um número de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Engraçado. Eu não contei quantos provérbios que tem no nosso provérbio aqui, não, mas versículos. Tem 915 versículos. Fiz questão de contar. E não dá para caber 3.000 provérbios, não, mas não dá mesmo. E os 1.005 cânticos, nem pensar. Um quarto livro, então, eu disse que em 1 Reis tem 4 livros, né? Seguindo aí a ordem, o primeiro então é esse, Provérbio e Cântico de Salomão. O quarto livro, na sequência, e o segundo aqui de 1 Reis, 1 Reis 11:41, o livro dos Atos de Salomão, também não tem. Um quinto livro, na sequência, 1 Reis 14:19, o livro das Crônicas dos Reis de Israel. E um sexto livro na sequência, 1 Reis 14:29, o livro das Crônicas dos Reis de Judá. Tá aí. 4 livros, mais 2 lá de cima, completam 6. Em 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 29, nós encontramos só aqui mais 3. Dando sequência, então, o sétimo, o livro de Samuel, o vidente, o livro de Natã, o profeta, e o livro de Gade, o vidente. Só aqui foram 3. Agora em 2 Crônicas, tem mais 6. Seguindo a sequência, o 10º livro, então, 2 Crônicas 9:29, que já foi citado, né? Além de repetir a citação do livro do profeta Natã, nós temos o livro de Aías, o Silonita. O 11º livro, o livro de Semaías, que também é mencionado em 2 Crônicas 12, verso 15. Semaías, o profeta. O 12º livro, o livro de Ado, o vidente. O 13º livro, 2 Crônicas 20, verso 34, os comentários de Jeú. O 14º livro, 2 Crônicas 26, 22, a história de Osias, por Isaías, filho de Amós. O 15º livro, 2 Crônicas 37, 19, palavras de Osias, de Osai, palavras de Osai. Em Esther, agora tem um, provavelmente escrito por Mardoqueu. Esther, capítulo 10, verso 1 e 2. O livro dos Medos e Persas. No Novo Testamento, agora, nós temos aqui mais 2 menções. O 17º, Colossenses 4, de 15 a 16. A epístola ou carta de Paulo aos Laodicenses, no Novo Testamento. E o 18º livro, em Judas, é citado as profecias de Enoque, o 7º depois de Adão. Sabe, meus irmãos, só aqui foram 18 livros. Só completando aquela curiosidade que eu havia mencionado no início sobre a minha conversão, sabe como eu vim parar na igreja? Foi através de um presente que eu ganhei do meu pai, identificado como o 5º Evangelho segundo Tomé. Essa obra foi encontrada em 1945 em Nag Hammadi, no Alto Egito, que constitui de 114 sentenças que Cristo deu aos seus apóstolos, escrita em língua copta. Mas coincidência ou não, por ironia do destino,
depois de estudar a Bíblia, eu conheci alguns trechos de partes dos originais que se encontram na língua hebraica, escrita por Mateus, em Cesareia. Eu descobri que a sentença de número 27, 29, 28, 29 e 30, lá do Evangelho de Mateus, também está no original de Mateus, que está lá em Cesareia, escrita pelo próprio Mateus, parte dele que está preservado lá no Museu de Cesareia. E olha a primeira sentença, que é a que me levou a buscar a igreja que respeitava isso, porque está em harmonia com todo o resto da Bíblia. A primeira sentença diz o seguinte: se não vos abstiverdes das coisas imundas, não acharás o reino de Deus. E se não santificar verdadeiramente o sábado, não vereis o Pai. Está essa sentença, que é a 27ª lá de Mateus, de Tomé, do Evangelho de Tomé, também é de Mateus. E essa sentença não consta na Bíblia, nos outros evangelhos. E eu saí procurando igreja que guardava o sábado, até encontrar. E o Espírito Santo me mostrou. E fui parar na frente do pastor, do tal pastor que eu contei a história no começo. E para mim parar lá foi tão interessante, que eu era professor de violão na época, e eu já vinha guardando há quase um ano o sábado de meia-noite a meia-noite, porque eu não sabia que igreja que guardava o sábado. E já tinha frequentado algumas, visitado algumas para ver se guardava o sábado, não guardava, que até comecei a guardar o sábado em casa. Um dia chega um aluno para pegar aula comigo, junto com outro amigo, e por ironia do destino era adventista. E quando ele falou que não podia, eu falei que tinha horário de sexta-feira das 8 às 9 da noite, ele falou que naquele horário não poderia, porque ele é adventista do sétimo dia. Eu falei: escuta, isso é uma religião? É uma religião. Eu falei: então me dá o endereço dela que eu estou procurando, rapaz, tem tempo? E ele me deu o endereço. E eu fui lá. E eu considero meu pai na fé por isso. E o Espírito Santo usou ele como instrumento para me mostrar o caminho. E aí eu comecei a encontrar com ele para perguntar sobre a igreja, e ia lá no trabalho dele, ficava algum tempo conversando com ele, horas e horas. Muito interessante. O nome dele é José Maria Neto, a quem até hoje tenho uma grande amizade, uma grande consideração e respeito por ele. Uma pessoa maravilhosa, é um servo de Deus, sem a menor dúvida. Estimo muito esse moço. A sentença, vou ler as 4 sentenças de Mateus, do Evangelho de Mateus, que também está no Evangelho de Tomé. Então, se não jejuardes, se não vos abstiverdes das coisas imundas, não chegareis ao reino de Deus. E se não santificardes verdadeiramente o sábado, não vereis o Pai. A 28ª sentença. Estive no meio do mundo e apareci a eles em carne. Achei-vos todos embriagados e ninguém que tenha sede. A 29ª sentença. É a sequência. Causa grande dor no meu coração o estado dos filhos dos homens, que têm a mente cega e não veem a própria miséria. E a 30ª sentença. Onde estiver 2 ou 3, estão com Deus. E onde estiver um sozinho, estou com ele. Esse trecho do Evangelho de Mateus foi extraído da obra Viris Illustribus de Jerônimo, de 384 da era cristã. Cópia, eu tenho aqui a cópia na língua original desse manuscrito. Nessa obra tem essa cópia. Meus amados irmãos, eu acho que a infância de Jesus dá para ter uma ideia boa, baseado nesse tanto de livro citado e que não existe na nossa Bíblia, fora outros problemas que já tem. Mas mesmo, uma coisa muito séria, vocês viram, quando é palavra de Deus, não importa onde que está, pode ser um pingo, uma letra, um J ou um tio, tem o poder do Espírito Santo. Não está na Bíblia, não está citado em Bíblia, como os demais que eu citei, e essa obra me trouxe, me reuniu com as ovelhas do povo de Deus. Me tornou uma delas.
me fez me tornar uma delas. Mas do que está revelado e que está registrado, nós temos, por exemplo, aqui em Lucas 2, 40 a 52, algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, mesmo esses 12 versículos que registram a vida de Jesus, nós temos aí, por exemplo, uma coisa interessante, que no início da frase aqui, o redator cita: entre os judeus, os 12 anos eram a linha divisória entre a infância e a juventude. Ao completar essa idade, o menino hebreu era considerado filho da lei e também filho de Deus. 12 anos. Hoje, a idade penal, lá por coincidência, em Israel é 13 anos. Lá na Grécia continua 12 anos. Muito interessante essas informações, que em paralelo essas culturas continuaram com essa mesma ideia. Que isso, aliás, poderia ser levado para o mundo inteiro, né? Porque o que a gente anda assistindo por aí não é legal. E biblicamente nós sabemos que essas culturas preservam costumes antigos que só está vivo até hoje porque certamente valeu para alguma coisa. E o índice criminal infantil lá é bem menor do que aqui. Mas tudo bem. Nesse relato da história de Jesus, nesses 12 versículos, aparecem 2 personagens adultos interessantes que foram agraciados pela presença do menino. Aparece o tal do Simeão, que a hora que viu eles, que já podia descansar em paz, que havia tido uma promessa pelo Espírito Santo que ele veria o filho, de que ele conheceria a salvação com os olhos dele. E aí ele disse que já podia despedir. E aparece também a Ana, a profetisa, que estava com 84 anos de idade, dos quais os 84 anos de idade, desde a virgindade dela, só passou 7 com o marido. Já tinha 77 então que ela era viúva. E ela apoiou e expandiu as palavras de Simeão. E isso sem falar de quando ele foi encontrado no templo, agraciando de forma maravilhosa a mestres e doutores com a sua sabedoria. O quarto tema da lição: curando as crianças. Nós vimos aqui 4 textos bíblicos interessantes. Mateus, capítulo 9, verso 18 ao 26, a filha de Jairo. Eu costumo chamar esse trecho aqui do corredor dos milagres, né? Porque indo para ressuscitar a filha de Jairo, e ele levantou a fé de tanta gente, além de curar uma mulher que tinha a doença de fluxo de sangue. A mulher hemorrágica, que era considerada imunda. E ela não só tocou, sem ele perceber, como ele criou e levantou naquela ênfase de quem me tocou, diante dos discípulos, mostrou o que é uma verdadeira fé. Expôs aquela mulher de maneira pública e maravilhando a todos, até chegar na casa de Jairo também, mais uma vez, de forma impactante, fazer aquela maravilha, ressuscitando a criança. Depois Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30, a distância. Ele exalta a fé de uma mulher gentílica diante de todos, da mulher cananeia, e cura à distância a filha dela. Lembra da história dos pães, dos cachorrinhos? Que coisa linda, que coisa linda. Lucas capítulo 9, verso 37 ao 43, o menino epilético. Mas ele primeiro cura o pai, que estava com a fé doente, para depois curar o menino. O menino que ninguém deu conta de curar. E ele foi lá e curou. E por último, João 4, de 46 a 54, o filho do oficial do rei, também curado à distância, por incrível que pareça, lá na Galiléia, lá na mesma região de Caná, onde ele fez o primeiro milagre. Quinto tema, uma terrível advertência. Quem não alcançar a humildade referenciada por uma criança e a simplicidade de uma criança, de maneira nenhuma vai encontrar o reino de Deus, a porta que conduz à salvação.
do livro de Mateus, no capítulo 18, verso 1 ao 6 e 10 a 14, é muito claro sobre isso. Inclusive no verso 10 do capítulo 18, Jesus ainda estende, além da referência infantil, da humildade e simplicidade infantil, ele estende uma advertência de que os anjos daquelas crianças diariamente veem a face do meu Pai. Tome bem cuidado no que diz respeito a envolver crianças, porque delas é o reino dos céus. As crianças que creem em mim são vigiadas poderosamente por anjos diretamente do Pai. Aceitando os pequenos, sexto tema. Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16. Aqui nós percebemos que os discípulos estavam repreendendo as crianças que queriam ser tocadas por Jesus, para elas não incomodar o trabalho. Lembra da história do pastor que eu contei? Gente boa demais, gosto muito dele. Nem sei onde ele está, deve estar aposentado. Mas ficou essa mancha marcada, que eu podia ter me envolvido, quem sabe, naquela época, e eu poderia estar bem mais cedo na igreja, e economizado, quem sabe, um bocado de cabeçada. Mas Deus sabe o que faz. De todo jeito eu vim. Sabe, meus irmãos, as crianças estão esparramadas pelo mundo afora, em todos os lares. E lamentavelmente hoje tem essa tristeza de crianças, de meninos de rua, caídos pelas ruas, nas sarjetas. Em muitos países acontece isso. É muito triste saber que uma referência de salvação está jogada na lama em muitos países. E as autoridades não conseguem, na maioria dos casos, solucionar esses problemas por motivos diversos. O principal deles, por falta de princípio e de apego à honestidade e principalmente à palavra de Deus. Sabe, meus irmãos, um dia Deus vai prestar conta com todo mundo. Mas eu me preocupo muito com o servo de Deus que não inclui na sua agenda de evangelismo o acesso às crianças. Me preocupo bastante. Porque a criança é muito mais fácil de aceitar na sua simplicidade a verdade, a palavra de Deus, abraçá-la, do que um adulto. E muitas vezes, na maior parte dos evangelismos, elas são deixadas de lado. Quando nós aceitamos os pequenos, quando nós os incluímos na nossa relação de evangelismo, facilita bastante, porque esses entram e formam raiz funda, no desenvolvimento do caráter, no desenvolvimento da personalidade, no dia a dia, e uma conversão genuína, que vai se aprimorando, que vai se amadurecendo, paralelo à idade física e à idade espiritual. Dá muita força, se torna muito forte. Os que rompem, levando junto o crescimento paralelo da espiritualidade e da maturidade espiritual e da maturidade física, psicológica. O último tema, o sétimo tema, eu cito aqui o texto do Desejado de Todas as Nações, página 515. Os pais e as mães devem considerar os filhos como os membros mais novos da família do Senhor, a eles confiado para que os eduquem para o céu. As lições que nós mesmos aprendemos de Cristo devemos transmitir aos nossos filhos.
e por que não dizer as crianças, alvos da nossa campanha evangelística, seja de evangelizar um casal, 2 casais, 3 casais, ou um grande público. Cadê o lugar das crianças? Cadê o evangelismo delas? Cadê a linguagem panorâmica para atingir todas? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Senhor Deus, nos instrua, Senhor, e nos capacite a fazer a Tua vontade, conforme recomendado por Ti através da Tua palavra. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o Teu reino e fortaleça-nos para fazer o Teu trabalho com precisão, com autoridade e propriedade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eterna salvação, com seu